Dando continuidade então aos aerógrafos de alimentação aqui por baixo, e falando de aerógrafos mais simples, mais baratos, vamos ver hoje esse aerógrafo aqui, que é um aerógrafo super conhecido. Na época que eu comecei a mexer com aerografia, era um dos aerógrafos mais falados. Eu nunca tive vontade de ter esse aerógrafo, porque eu sempre achei ele muito estranho, a forma dele achei muito esquisita. Mas tive a oportunidade agora de ter ele em mãos, e vamos conhecer então um pouco esse aerógrafo, que é o Paash VL. É um aerógrafo de ação dupla, com alimentação aqui por baixo. Ele tem esse copo que entra aqui embaixo. Pode-se usar também aquele copo com aquela pequena curva para ele ficar mais plano aqui. Aqui nós temos uma capa de proteção do bico, que é uma capa metálica, e ela tem um furinho aqui. Esse furinho aqui é bem interessante, porque se você soltar o ar aqui com essa capa aqui, esse furinho deixa o ar escapar e ela não vai ser expulsa daqui, que é o que acontece, por exemplo, com os aerógrafos novos da Baja, que tem uma capinha de plástico, mas eles não fizeram o furinho. Então, se por acaso você estiver esquecendo a capa e apertar o gatilho, ela vai sair voando. Bom, aqui em cima nós temos um dispositivo que é diferente do que a gente viu até agora, que nos aerógrafos que a gente viu, a gente tem um limitador de curso do gatilho, alguma coisa que impede o gatilho de ir além de um determinado ponto. Esse aerógrafo aqui, ele usa um sistema inverso. Você rodando essa pecinha aqui, à medida que eu for rodando ela aqui, o gatilho começa a caminhar para trás. Então, na verdade, o que ele faz? Ele fixa o aerógrafo com uma abertura. Ou seja, no momento que você apertar o gatilho, ele já está aberto. Você pode aumentar essa abertura, mas você não consegue diminuir além dessa abertura que está pré-determinada aqui. Eu nunca entendi muito bem qual seria a utilidade disso aqui. Se alguém souber qual é a utilidade disso, escreve nos comentários, que para mim não faz muito sentido você começar com uma abertura fixa. Faz algum sentido você limitar a abertura máxima para você manter um traço constante. A não ser que seja para você vai fazer um trabalho bastante longo com uma abertura fixa, para você não ter o trabalho de ficar com o gatilho puxado o tempo todo. Você faz essa setagem aqui, ele vai ficar aberto, você simplesmente aperta aqui, ele vai funcionar, na verdade, como um aerógrafo de ação simples. Então pode ser isso, pode ser que seja para que ele funcione aqui como um aerógrafo de ação simples. Você apenas aperta o gatilho e faz o controle aqui de quanta abertura você quer. Imagino que deve ser isso mesmo. Bom, então vamos voltar ele aqui para a posição fechada. Ele vai estar funcionando aqui como um aerógrafo de ação dupla comum. Aqui todas as roscas desse aerógrafo são bastante longas. Aqui nós temos uma regulagem de tensão na mola do gatilho, então você pode regular aqui. Vou tirar a agulha aqui. Vamos então retirar essa peça, e acho que já dá para ver que tudo nesse aerógrafo é grande, né? O corpo dele é grande, o cabo é grande, e olha o tamanho dessa... Vou botar aqui para a mola não sair. Olha o tamanho dessa pinça aqui que segura a agulha. É um negócio enorme. Bom, a pecinha então que faz a transmissão aqui é presa na própria pinça, então não tem dificuldade para ajustar. O gatilho, ele tem aquelas faces retas aqui na lateral,
Então ele, quando você colocar ele aqui dentro, ele não gira, então não tem aquela folga lateral, que eu não gosto, que eu prefiro que o gatilho seja assim para que ele não fique com essa folga lateral aqui. Com esse pininho aqui você atinge aqui a válvula. Ele está com um engate rápido aqui. Eu vou tirar o engate, tem essa borrachinha. E aqui dentro nós temos a válvula. A válvula, eu não vou desmontar esse corpo aqui, porque isso aqui é chato de tirar, não tem uma boa pega isso aqui, e pode amassar ou danificar, também não há necessidade. Eu vou só desmontar aqui a válvula para a gente olhar ela ali dentro. Então aqui nós temos a pecinha que faz o fechamento, a mola e o pino que não tem nenhuma borracha. A vedação é feita apenas por essa conicidade aqui dessa peça, que tem uma sede cônica ali dentro, e então a vedação é metal com metal, não tem nenhuma borracha de vedação aqui. Essa pecinha aqui, ela é meio quadrada, é esquisita, e ela não é fácil de colocar aqui não. Já desmontei isso aqui antes para fazer uma limpeza nesse aerógrafo, porque esse aerógrafo não é meu, ele é da associação e estava muito tempo parado lá. Alguém deixou esse aerógrafo lá na associação e eu precisei fazer uma boa limpeza nele. E essa pecinha aqui é realmente muito chatinha para colocar. Agora foi. Bom, então já vimos aqui a parte de trás. É um aerógrafo, fora o tamanho desproporcional das peças, é um aerógrafo como a gente já está acostumado a ver. Aqui na frente nós temos a capa de proteção aqui do bico, que na verdade você não tem como usar sem essa capa, né? Você aqui nesse aerógrafo você tem que obrigatoriamente usar, você não tem aquela coroazinha na frente, é a capa mesmo aqui na frente. E aqui o bico, ele é daquele tipo autocentrado, que a capa pressiona o bico contra o corpo do aerógrafo e faz a vedação. Muito parecido com o sistema do Baja 105 que a gente já viu, ainda que esse aerógrafo aqui seja um aerógrafo bem mais antigo. Bom, então ele está aqui todo desmontado, é tudo bastante simples, vamos recolocar. Enquanto eu estou montando aqui, esse aerógrafo normalmente ele é vendido num conjunto que você tem 3 conjuntos de agulha e bico, número 1, 2 e 3. Eu não sei exatamente qual é, eu dei uma procurada aí para saber, não sei qual é a medida, mas alguma coisa com um bico mais fino, acho que é alguma coisa como 0,5 e os outros maiores ainda. A gente vai ver quando eu acabar de montar aqui a agulha, vocês vão ter uma ideia de como é que é grande esse negócio. Esse aqui também é outro pecinha que eu achei chatinha de colocar. Finalmente, para recolocar então aqui a pinça, a gente entra com ela aqui, dá uma primeira rodada aqui para ela se aproximar do gatilho, depois puxa o gatilho para trás para travar, e aí aqui entra com facilidade. Apesar da dificuldade para botar o gatilho, essa peça aqui entra bastante fácil.
Essa agulha aqui é do conjunto 3. Esse aerógrafo, como eu falei, não é meu, eu encontrei ele lá na associação, alguém deixou ele lá, e ele só está com essa capa aqui, a número 3, mas ele tem a agulha e o bico número 1, só que é claro que você precisa também dessa peça aqui número 1 para casar o conjunto completo. Vamos dar uma olhada aqui nas duas agulhas. E eu vou botar, claro, foto, como eu costumo fazer, né? Mas a gente vê aqui, essa agulha aqui é a número 3, que é a maior, ela é bastante rombuda, e ela é aquele tipo de agulha de dupla conicidade. Normalmente eu já comentei com vocês que quando o aerógrafo tem uma saída muito larga, se usa essa dupla conicidade aqui para que ele não tenha uma abertura muito abrupta. Você puxando um pouquinho, ele usa essa primeira conicidade aqui para manter o jato mais fino, e aí à medida que você abre, então ele faz o jato mais largo. E essa agulha aqui, mesmo sendo a agulha mais fina, dá para ver que ela é bastante grossa, né? Muito maior do que as agulhas que eu tenho mostrado aí. Mas ela é bastante polida e a ponta dela é bem fininha. E eu vou mostrar agora então um teste que eu fiz com esse aerógrafo. Eu mantive esse bico aqui número 3, mas eu mantive aqui essa capa número 3, mas coloquei a agulha e o bico número 1 para fazer o teste. E funciona. Por que funciona? Porque, na verdade, o que essa capa faz? Ela tem um diâmetro aqui suficiente para passar o bico. Então, quanto maior for a abertura do bico, maior vai ter que ser essa capa. Se você colocar um bico de diâmetro grande com a capa de diâmetro menor, o bico vai ocupar toda essa área que você não vai ter passagem de ar, não vai funcionar. Mas no inverso funciona, ainda que não seja o ideal, ele não seja projetado para isso. Mas vai funcionar. E eu preferi fazer o teste com o bico mais fino, até para ver se eu conseguia fazer linha fina, e vocês vão ver aí que o resultado foi muito bom. É bem melhor do que eu esperava. Vou remontar essa peça aqui. Colocar o engate. E o aerógrafo está pronto. Vamos aproveitar, apesar dele ser todo grande, né, tudo nesse aerógrafo é grande, ele não é um aerógrafo tão pesado quanto ele parece. Mesmo com esse copo, que também não é um copo leve, só para a gente matar a curiosidade,
Ele com o copo pesa 108 gramas, o que não é uma coisa nada exagerada. Os aerógrafos aí que a gente tem visto estão na ordem de 88, 85, 90, 90 e poucos gramas. Eu acho que os mais pesados estão um pouco além de 100 gramas, então ele não é tão pesado quanto dá a entender. E eu acho que é por causa desse cabo, que é plástico, que é bastante leve, então compensa toda essa robustez, vamos dizer aqui, da parte frontal. Bom, o que eu achei desse aerógrafo aqui? Deixa eu botar a capa aqui. Para mim foi uma surpresa bastante agradável. Eu, como falei, nunca tinha usado esse aerógrafo, sempre tive um pouco de desconfiança dele por causa do tamanho, mas eu, no teste que eu fiz com ele, achei ele muito preciso, muito macio o gatilho. O funcionamento dele foi muito bom, mesmo não estando com o conjunto acertado, ou seja, eu estava usando uma agulha mais fina do que a capa aqui, do que a peça que dá a passagem de ar. Mesmo assim, vocês viram aí no teste que ele faz um traço bastante preciso, dá para fazer linha fina com ele. A única coisa que ele realmente é estranho é que ele consome muito ar. O meu compressor ficava ligando direto. Meu compressor daqui tem um tanque bem pequeno e ele ficava ligando sem parar. Claro que também eu estava usando aqui o bico de a proteção aqui, né, a capa de diâmetro maior, portanto eu estava usando muito ar. Mesmo assim, dá para ver que ele é um aerógrafo que consome muito ar, mas isso não é problema. Talvez para mim que tem um compressor muito pequeno, para quem tem aqueles compressores pequenininhos, aí usando esses bicos mais largos aqui, provavelmente vai ter problema. Mas não é nada demais para quem tem um compressor aí com um tanque um pouquinho maior. O acabamento dele também eu achei muito bom. Esse é um aerógrafo já antigo, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele estava lá abandonado lá na associação e ele funciona perfeitamente. Tudo nele aqui funciona muito bem. O acabamento dele é muito bom, a pega dele é bastante boa. Então eu sempre ouvi falar bem desse aerógrafo, sempre tive desconfiança, mas agora cheguei à conclusão que as pessoas estavam certas mesmo. É um aerógrafo desses de alimentação aqui por baixo, bastante bom, e certamente quem comprar um aerógrafo desse, que eu acho que não é um aerógrafo tão caro, não sei como é que está o preço dele hoje, francamente acabei não vendo, mas ele é efetivamente um aerógrafo bastante bom. E pelo que eu me lembro, ele já vem, você compra o conjunto, ele já vem com os 3 bicos, com as 3 agulhas, com as 3 capas. É uma solução completa. Eu acho que você não vai conseguir esse engate rápido aqui, que isso aqui não vem com ele. E lembrando que a Paache tem a desvantagem de ter uma rosca proprietária. Então, se você comprar esse aerógrafo, você vai ter que arranjar um adaptador, e eu acho que ele já vem com a mangueira, mas se você comprar esse aerógrafo sem a mangueira, você vai ter que lembrar que nenhuma mangueira aí do mercado vai servir nele. Você vai ter que ou arranjar um engate rápido com a rosca dele, ou você vai ter que arranjar algum tipo de adaptador aí para ligar a sua mangueira padrão aí de 1/8, porque essa rosca aqui não vai entrar. Então, é isso aí. Mais um aerógrafo de alimentação por baixo, que são os aerógrafos aí mais baratos aí no mercado. E nós vamos ver daqui para frente mais alguns modelos da Badia com esse tipo de alimentação aí nessa nossa linha aí de ver os aerógrafos mais simples do que os que a gente tem visto até agora.